Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e vamos falar um pouquinho a respeito de assuntos controversos da Bíblia, aquelas questões em que as pessoas têm dificuldade de interpretação e nós precisamos de direção espiritual de um modo muito especial para poder compreender cada detalhe que Deus quer falar conosco. Então, neste momento, pare o que você está fazendo, ouça com cuidado, com carinho. Se você não puder ouvir neste momento, você pode, em outro momento mais tranquilo, estar buscando no canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Ali fica gravado esta mensagem. Então, vá ali, ouça com cuidado, com carinho, para compreender de fato coisas que são extremamente relevantes aos princípios cristãos na nossa relação com Deus, dentro do amor, dentro da sinceridade e da busca verdadeira de conhecer a Deus na sua integridade. Um problema que nós temos muito hoje é as pessoas implantarem a sua vontade, o seu querer, a sua maneira de vida dentro das perspectivas divinas. E aí acaba gerando discussões e discussões impróprias e infundadas em muitos aspectos, colocando muitas vezes o próprio povo cristão, né, um cristão contra outro cristão, simplesmente porque ele acredita de uma forma diferente, ele observa de uma forma diferente. O que nós estamos fazendo é buscando na palavra de Deus, na Bíblia, aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é íntegro, e para isso nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e permitir que o Espírito Santo transforme o nosso pensamento, renove o nosso pensamento para que nós vivamos em novidade de vida, segundo o que Jesus Cristo, pela palavra de Deus, tem nos apresentado para que nós entendamos e vivamos bem, com harmonia, felicidade, com a liberdade, mas também trazendo e vivendo a responsabilidade necessária em cada detalhe. Jesus ele diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." A conhecer a palavra de Deus não é para trazer peso, não é para manter ninguém em prisão, não é para forçar a pessoa a fazer aquilo que ele não acredita ou aquilo que ele não quer, mas é compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e desta forma viver segundo a vontade de Deus. E assim também nós vamos viver de forma boa, agradável e perfeita dentro daquilo que é possível. Porque eu sempre falo, e nós vamos ver no estudo de hoje, que nós temos uma lei de Deus perfeita, a palavra de Deus é perfeita no seu ensino, na sua prática, na apresentação daquilo que precisa ser corrigido, da instrução da verdade. Então, a palavra de Deus é perfeita, mas nós vivemos num mundo imperfeito. Então, quando você tem algo perfeito em meio ao imperfeito, em algum momento vai acontecer algum choque, vai acontecer algum problema. E nós temos que buscar em Cristo, pela palavra de Deus, a solução desse problema. Não a trazer mais problemas ainda, mas buscar, dentro da palavra de Deus, a solução que nós queremos, aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que é indicação de Deus. Então, o texto de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23, vamos falar um pouquinho a respeito do sábado, utilizando esse texto com um episódio em que a fala de Jesus é, de fato, a mais importante dentro da expressão da Bíblia. Então, Marcos, capítulo 2, versículos 23 em diante, olha o que o texto diz. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas.
advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. O que esse texto está falando para nós e como nós podemos interpretar a maneira correta do que está acontecendo aqui? Jesus, ele está caminhando com os seus discípulos e ele passa ali por uma plantação que acredita-se ser de milho, né? Já que se fala de espigas, mas ele passa por uma plantação e o texto fala que era um sábado. E ele está caminhando com os seus discípulos em meio a esta plantação. Os seus discípulos estavam com fome. Então, aproveitando que estavam passando por aquele lugar, eles colhiam espigas para comer. Posteriormente, provavelmente iriam fazer alguma coisa, tratar de algum alimento para eles ali que estavam com fome. Agora, era sábado, e nós temos a questão da guarda do sábado. E aí que vem a fala que eu sempre uso: nós temos uma lei perfeita num mundo imperfeito. Então, nós temos que priorizar a vida sem deixar de lado o mandamento de Deus, as ordens de Deus, seguir a Deus em amor, em verdade, em integridade, mas também ter a flexibilidade necessária para os imprevistos, para aquilo que sai da normalidade. Então, os discípulos passavam por ali, colhiam espigas, e os fariseus começaram a advertir, perguntando a Jesus por que eles estavam colhendo no sábado, sendo que isso não era permitido, isso não era lícito. A questão é que eles associaram essa colheita com o trabalho. Os discípulos não estavam colhendo ali no sentido de trabalho, porque eles não estavam recebendo nada para fazer essa colheita. Eles também não estavam colhendo para vender, eles estavam colhendo para suprir uma necessidade daquele momento em que não houve a oportunidade de preparação prévia. Então, eles estavam resolvendo um problema que tinha que ser resolvido no sábado. E é isso que eu falo para as pessoas. Existem hoje ainda, infelizmente, muitos fariseus que não compreendem que a vida está acima da lei. E nós vivendo num mundo de problemas, um mundo imperfeito, nós temos muitas vezes que fazer aquilo que é necessário. E é isso que Jesus está explicando aqui. Olha a continuação do texto no versículo 25. Mas ele lhe respondeu, né? Jesus respondeu: nunca lestes o que o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Observe a fala de Jesus aqui. Ele está citando o Antigo Testamento e ele fala: vocês nunca leram a respeito de Davi, que Davi, quando teve fome, num sábado, né, quando ele teve fome, quando ele teve necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, versículo 26, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e também deu aos que estavam com ele. O que Jesus está falando? Que
Eu não posso transformar exceções em regras. Eu tenho que ter integridade, eu tenho que ter verdade. Mas quando há necessidade, eu tenho que fazer aquilo que é necessário. A palavra de Deus nos pede para guardar o sétimo dia, que no nosso idioma é o sábado. Nós guardamos o sétimo dia. Lembra-te do sábado para descansar, porque Deus fez o mundo, né, o universo e todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou. É o quarto mandamento dos 10 mandamentos que está em Êxodo. Mas guardar o mandamento é se preparar ao máximo para que neste dia de sábado eu tenha comunhão com Deus, eu tenha um tempo de descanso, eu tenha um tempo de qualidade de vida com a minha família, com os filhos, com as filhas, com as pessoas que eu amo. Eu tenho que ter um tempo de qualidade. Agora, se acontecer algum imprevisto, é mais importante a vida, né, do que a lei, mesmo que a lei não deixe de ter a sua importância. Mas eu tenho que socorrer aquilo que é necessário. Para aqueles que falam que eu não posso fazer absolutamente nada no sábado, eu sempre falo assim, respondo desta maneira: eu gostaria que essa pessoa quebrasse a perna no sábado de manhã, para ver o que ela ia fazer. Se ela ia pedir socorro, se ela ia aceitar o transporte de uma ambulância, porque o motorista está trabalhando no sábado, se ela iria aceitar o atendimento médico, porque o médico está trabalhando no sábado, se ele iria aceitar fazer um raio-x, que a enfermagem viesse aplicar os medicamentos. Será que ele iria aceitar isso no sábado, ou ele deixaria a perna quebrada e ficaria naquele lugar até dar o pôr do sol para entrar no domingo para ele poder ser socorrido? Então, é nesse sentido que eu falo que nós temos uma lei perfeita de Deus num mundo imperfeito. Isso é um fato, a gente não tem como negar isso. A lei de Deus é perfeita, mas nós vivemos no mundo imperfeito. Então, desta maneira, como está explicando Jesus aqui no versículo 25, ele está falando que Davi, diante de uma necessidade, ele fez aquilo que é necessário. Então, diante da nossa necessidade, nós fazemos aquilo que é necessário. Agora, eu não posso, repetindo, transformar exceções em regras, mas não posso ser rígido e ignorante, né, a ponto de não fazer aquilo que é necessário. Se eu, por exemplo, preparei a minha alimentação para minha família, eu já estou preparado para guardar o sábado, para estar com Deus e para estar com a minha família, para estar com os meus filhos, e chega uma visita em casa e o alimento que eu preparei não é suficiente para todos, eu vou para a cozinha preparar sem problema nenhum. Se for necessário, né? Se for para atender a necessidade desta pessoa, eu vou fazer, né? Sem problema nenhum. Por quê? Porque a vida é mais importante. Agora, eu não vou transformar isso em regra. Isto são exceções de necessidade. Então, nós temos que ter consciência e equilíbrio para não fazer bobagens. E isso em todos os aspectos da espiritualidade cristã, do vínculo religioso que nós temos com Deus, independente da sua expressão de denominação. Como, por exemplo, nós, como adventistas do sétimo dia, nós guardamos os sábados porque compreendemos que Deus fez como um presente para a humanidade, não só para os adventistas, nem para os judeus, mas para toda a humanidade. Ele abriu um espaço no tempo para nos presentear com um dia que ele fez especialmente para nós. É o que Deus está falando aqui no versículo 27. Jesus ele está falando aqui, olha, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem. É um presente de Deus para o homem. Não é o homem por causa do sábado. O homem não tem que viver em função do sábado.
ele tem que viver em amor, fazendo aquilo que é lícito diante de Deus, mas olhando as necessidades, aquilo que é necessário dentro daquele dia. E à medida que nós vamos nos programando, à medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, esta guarda ela fica natural, ela fica cada vez mais saudável, ela fica cada vez mais agradável de ser feita, porque eu não tenho um legalismo excessivo, eu não tenho uma rigidez excessiva, como muitas pessoas têm, infelizmente, e também de outras denominações com outras regras, porque, na verdade, muitas pessoas entram numa disputa de santidade. Quem é o mais santo? Né? Infelizmente, fazer aquilo que agrada a Deus dentro da espiritualidade sadia cristã é uma coisa. Agora, fazer por disputa de santidade é aquele que é vegetariano e se acha mais santo do que quem come carne, o vegano se acha mais santo do que quem é vegetariano, né? O ultra vegano se acha mais santo do que o vegano, aquele que é crudívoro, que só come o que é cru, né? Nem cozinhar ele não cozinha para não perder a essência, ele se acha mais santo do que os outros. Então, essa disputa de santidade, além de ser ridículo, é algo que desagrada a Deus. Mesmo que a pessoa está fazendo na intenção de agradar, mas ele não está agradando, porque Deus conhece a intenção e o propósito do coração. Então, desta maneira, sabendo que Deus conhece a intenção e o propósito do coração, ele sabe quando nós estamos fazendo por amor e adoração ou quando nós estamos fazendo por legalismo e competição. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Quando Jesus ele estende o texto aqui, ele fala no versículo 27, olha, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem não é para viver em função do sábado. O sábado é um presente de Deus para toda a humanidade, para descansar, para ter um relacionamento íntimo com Deus, para brincar com seus filhos, para ter um momento de descontração, para visitar e receber as pessoas que você ama, para você espairecer, expressando ao mundo que você não trabalha nesse dia, porque você sabe quem te sustenta é Deus. Você confia na provisão e no sustento de Deus. Então, você pode descansar no dia em que Deus te presenteou, porque você confia que Ele está suprindo todas as suas necessidades. E você vai fazer isso com alegria, com amor, com liberalidade, né, sem, né, ficar impondo regras e legalismos de coisas, de questões que não vêm de Deus, como essa. O colher espigas para a sua própria necessidade, né, não está quebrando o sábado. É isso que Jesus está falando, porque houve uma necessidade de se fazer naquele momento. Agora, o que ele coloca aqui no versículo 28, também nós temos que parar para meditar. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Observe isso. Tem muitas pessoas que citam esse versículo e esquecem desta palavra que é extremamente importante. Também, né? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Não é só do sábado. Jesus Cristo, Deus, ele é Senhor. Ele é Senhor da segunda, da terça, da quarta, do domingo, da quinta, da sexta e do sábado. Ele é Senhor de todos os dias da semana. Jesus é Senhor também do sábado. Então, o que Jesus está falando? Aquilo que é necessário, se for necessário, faça, porque você não vai estar infringindo a guarda, não estará infringindo a lei. Mas, repetindo, não seja libertino para transformar as exceções em regras. É isso que não pode acontecer. De nós
trazermos um relaxamento, né, excessivo, porque não compreende direito a liberdade que Deus nos dá quando nós compreendemos de fato a sua palavra. A expressão filho do homem é uma expressão messiânica. Jesus está falando que ele é o Messias, e ele fala de sorte que o Messias, o filho de Deus, o Deus que se fez carne, o filho do homem, é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus está falando, né, que ele é o Messias e ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que é possível, ele sabe o que é permitido, ele não está fazendo nada demais, ele está fazendo o que é correto, o que é justo, aquilo que é necessário. Então, quando há necessidade, nós temos que ter sempre em mente que a vida está acima de todas as coisas e que nós temos, né, que expressar o amor de Deus em todos os dias, inclusive aos sábados. Nos programamos, nos preparamos para a guarda do sábado, mas nós não somos reféns do sábado. Nós temos a alegria de compartilhar o descanso, a harmonia, a felicidade, o companheirismo com Deus, com a família e com todos aqueles que nós amamos no dia em que o Senhor fez especialmente para nos presentear. É isso que nós devemos compreender. E quando nós compreendemos isto, daí sim, nós chegamos novamente aonde Jesus fala, conhecendo a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vai te aprisionar. Deus quer filhos, ele não quer escravos. E não é o ser humano que vai nos escravizar. Nós temos que tomar cuidado com isso, deixar Deus cuidar de todos os detalhes de nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e te agradecemos por cada dia que o Senhor nos concede e pelo descanso do sábado que o Senhor propõe para nós. Te agradecemos pelos teus cuidados e bênçãos, pela tua provisão diária e pela direção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.